caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria imensa encontrá-lo diante do televisor para darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, para a qual já dedicamos alguns programas anteriores, programas sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Depois de alguns programas introdutórios, chegamos então ao programa que vai tratar de responder a essa pergunta bem simples: mas o que é o pecado? É curioso como dentro da igreja muitos têm noções as mais variadas do pecado. Pecado para mim é isto, pecado para mim é aquilo. Eu considero pecado isto ou aquilo outro. Muitos forjam a sua ideia de pecado. Mas o cristão olha para a Bíblia, que é a palavra de Deus, e diz: o que é que a Bíblia diz sobre o pecado? Há um versículo da Escritura que responde categoricamente a essa pergunta. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 4. Aqui está a noção de pecado. Aqui está a definição de pecado. Todo aquele que peca transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Na Bíblia, o pecado tem relação com a lei. A palavra lei é muito ampla. A lei de Deus está impregnada na natureza, daí se diz lei natural. A lei de Deus está impregnada, está contida na palavra de Deus escrita, se fala de lei positiva, de lei que foi posta, que foi colocada de forma afirmativa e escrita. É a lei, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Lei que tem duas fases, dois momentos, a lei antiga, Antigo Testamento, a lei nova, Novo Testamento. E existe a lei evangélica, aquela que procede das palavras, da conduta, dos gestos, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é impossível você falar de pecado sem esta referência. E sem também a natureza, porque muito da lei de Deus Ele colocou em cada coisa que Ele fez. Cada realidade, cada criatura, neles se encontra a lei de Deus. Transgressão da lei, violação da lei, desrespeito à lei, desobediência à lei. Aqui está a definição de pecado. Se pecado é transgressão da lei, pecador é transgressor da lei. Pecado, transgressão da lei. Na lei de Deus existe um imperativo. Diga e eu não digo. Faça e eu não faço. Não faça e eu faço. Pronto. Aqui está a definição precisa, a definição milimétrica de pecado. Nos próximos programas nós vamos desdobrar esse texto e a Igreja, de forma muito feliz, citando também Santo Agostinho, vai, digamos assim, esmiuçar essa categoria, esse versículo da primeira carta de São João. Portanto, memorizemos, recordemos, no caso dos católicos que já fizeram o catecismo, essa noção que não é subjetiva. Não temos a autoridade de cada um de nós decidir o que é pecado, porque Deus já disse o que é pecado. O pecador transgride a lei. O pecado é transgressão da lei. Nos próximos programas, retomamos esse versículo tão importante da Escritura. Até lá!